Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos falar hoje sobre duas estações tremendas, que são as estações de Mocerote e Bene Jaacan. Vamos ler juntos Números, capítulo 33, versículo de número 30 e 31. Partindo de Rasmoná, acamparam-se em Mocerote. Partindo de Mocerote, acamparam-se em Bene Jaacan. Nós estamos saindo de duas estações anteriores, que são Mítica e Rasmoná, que fala exatamente da doçura, da suavidade do verdadeiro evangelho, de viver o verdadeiro evangelho, da agradabilidade, do descanso, da alegria, do jugo suave de Jesus, que promove em nós uma abundância tal que podemos refletir a glória de Jesus para outras pessoas, sendo como embaixadores dessa visão celestial, desse reino celestial. E as próximas estações serão estações de advertências que nos indicam como devemos agir para que possamos permanecer nesse lugar. Mocerote significa vínculos. E quando nós lemos, irmãos, e entendemos essa palavra vínculos, nós entendemos como laços, pode ser traduzido também como algemas, até mesmo cadeias. E nós sabemos que, à medida que o homem natural nasce, ele nasce no pecado, ele nasce enlaçado pela morte, enlaçado pelo príncipe da potestade do ar, o próprio Satanás. Isso está em Efésios capítulo 2, e diz que ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a nossa origem. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, o mundo jaz no maligno, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. E nós somos libertos dessas cadeias que nos prendiam. Tirou-me de um charco de lodo e me pôs os meus pés firmados na rocha. Tão importante nós sabermos de onde nós estamos vindo, para que a gente possa valorizar a obra gloriosa do Senhor Jesus. Então, quando nós somos livres do pecado, livres da escravidão, nós não podemos entender essa liberdade como uma liberdade para que a gente possa viver para nós mesmos. Na realidade, nós somos livres do pecado, livres da servidão do pecado, para que possamos ser prisioneiros de Cristo. Tanto isso é verdade que um capítulo depois, no capítulo 3 de Efésios, ele diz: por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, Jesus por vós, os gentios. Imediatamente após Paulo explicar a nossa origem, a salvação que nós recebemos no Senhor, ele vem dizer para nós que nós somos prisioneiros de Cristo. Eu quero também falar sobre Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor libera a última praga sobre os filhos primogênitos do Egito. E a Bíblia diz que todos eles que estavam fora da casa, e nós entendemos que essa casa com sangue nos umbrais da porta é, na verdade, a figura do próprio Filho que nos protege, que nos salva. Todos os que estavam fora da casa foram mortos pela praga, mas a palavra de Deus fala que aqueles que estavam dentro da casa foram salvos. Os primogênitos dos filhos de Israel, todos foram salvos. Isso no Êxodo capítulo 12. E imediatamente, irmãos, após a salvação dos primogênitos, capítulo 13 de Êxodo diz assim: disse o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, tudo que abrir a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, assim como de homens e de animais, porque eles serão meus. Então o que nós aprendemos? Que o Senhor nos desvincula do pecado, nos livra dos laços do pecado, para que nós possamos estar enlaçados e vinculados com o Senhor. Nós éramos servos de Satanás, servos do pecado, oriundos da morte, e agora nós somos servos de Jesus. Nós desejamos, por amor, servir ao Senhor. Irmãos, vivemos num tempo em que muitos de nós, cristãos,
Queremos colocar o nosso direito. Quantas coisas eu tenho ouvido sobre pessoas que dizem: mas isso não tem problema, eu tenho o direito de fazer isso, de fazer aquilo. Afinal, eu sou livre. Irmãos, nós não somos livres para nós mesmos, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E para isso eu quero repetir com os irmãos uma lei tão maravilhosa, que fala da lei acerca dos escravos, quando os escravos serviam aos seus senhores. Êxodo capítulo 21. Se comprares um escravo, versículo 2, Hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se ele entrou sozinho, sairá sozinho. Mas se for um homem casado, com ele sairá sua mulher. E no versículo 5, nós vemos claramente, até o versículo 4, um direito desse homem abandonar essa servidão e seguir o seu próprio caminho. Mas no versículo 5, irmãos, é apaixonante quando nós vemos a figura do servo da orelha furada. E ele diz: se porém esse escravo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, e não quero sair livre, então o seu senhor o levará perante os juízes e fará chegar à porta, ou ao batente, umbrais da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele o servirá para sempre. Irmãos, nós somos como esses servos de orelha furada. Por isso Jesus diz que já não vos chamo servos, mas os chamo de amigos. Nossa dívida foi paga. Nós poderíamos sim desejar seguir o nosso rumo. Quantos desejaram, irmãos, seguir o rumo ao invés de cumprir o propósito? Nós vemos Ló, que preferiu ficar, e Abraão foi. Nós vemos Orfa, que preferiu ficar, e Ruth foi. São diversos exemplos. Vasti preferiu ficar para Esther, e Esther foi. Quantos de nós escolhemos ser livres para nós mesmos? Mas aqueles que seguem o Senhor, que entendem o propósito do Senhor, precisam entender que eles não estão sendo salvos para serem livres para si próprios. Eles estão sendo salvos, nós estamos sendo salvos, irmãos, para que possamos estar vinculados ao Senhor. A verdadeira esposa do Cordeiro deseja estar unida ao Senhor. E Bene Jaacan, a próxima estação, é um alerta, porque essa palavra pode significar aqueles que são oprimidos pela distorção, pelos desvios, e também significa olhar firme, um olhar penetrante. Meus irmãos, quantos de nós podemos ser oprimidos por causa das distorções, da falta de entendimento? Nós lemos de maneira, na estação de Mocerote, que o servo tinha a orelha furada. E o que isso significa? A palavra de Deus precisa penetrar nos nossos ouvidos para que nós possamos entender verdadeiramente, ter o entendimento. Irmãos, muitas vezes não concordamos porque não entendemos. Precisamos buscar o entendimento. A palavra de Deus fala que devemos ter a nossa mente renovada para que podeis perfeitamente compreender a boa e agradável vontade do Senhor, a perfeita vontade de Deus. Ter o nosso entendimento renovado. É disso que fala orelha furada. Se somos esses que entendemos, não seremos oprimidos por distorções, por falsas profecias, por entendimentos humanos equivocados a respeito do Evangelho. Ao contrário, vamos olhar firmemente para o Senhor. Como diz o Salmo 34, versículo 8, versículo 5, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos jamais serão confundidos. O Senhor fala através do autor da carta aos Hebreus, e ele diz que no versículo 2, no capítulo 12, versículo 1 e 2, portanto, visto que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, toda a distorção, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e prossigamos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando firmemente para ele, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, com a alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus.
Irmãos, essas duas estações falam sobre isso, sobre a necessidade de nós estarmos unidos ao Senhor, vinculados ao Senhor. Se um dia servimos com toda a intensidade ao pecado, hoje, por que não servir com toda a intensidade a vida ao Senhor? Se um dia estivemos oprimidos por tanta mentira, por que hoje não olhar firmemente para o Senhor e avançar em direção ao propósito? Essas são as duas estações interessantes e muito importantes, porque elas falam sobre os cuidados que a gente precisa ter para chegar até o final, depois de tanto entendimento a respeito dessa suavidade, dessa alegria, dessa doçura e desse resplendor que o Senhor tem estabelecido para nós manifestarmos na vida dos outros. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Amém.